Começo por agradecer o convite para participar neste colóquio e, ao mesmo tempo, felicitar a Comissão pela organização deste mesmo colóquio. E, passando para o tema que sugeri, a propósito de Inácio Monteiro, falar dele como filósofo português e europeu, uma filosofia livre. Eu não tenho o texto escrito, portanto também não vou ler, enfim, vou apresentar vários aspectos ou várias questões que me foram surgindo à medida que, enfim, fui relendo ou trabalhando sobre Inácio Monteiro e não chegando a realizar o que inicialmente me propunha fazer, depois já irei indicar. Porquê e também onde é que fiquei, ou o que é que me prendeu mais e aquilo que pretendo agora aqui transmitir, ou chamar a atenção, enfim, pôr para diálogo, aqui no contexto do tema do colóquio, Congresso Luís António Verney, a cultura filosófica ou a cultura luso-brasileira do seu tempo. Bom, sem mais delongas, alguns aspectos que queria lembrar e com uma introdução muito genérica e muito geral, que é o falar de Inácio Monteiro, pelo menos é a impressão que eu tenho, não sei se isso será impressão de todos ou de outros que partilhem dessa impressão, é que falar de Inácio Monteiro nesta altura é um pouco falar de uma filosofia e de um grupo, de uma instituição que é vencida na época. Portanto, quem vence, quem passa a dominar é exatamente o outro lado, digamos, a outra força, que foi lembrado ontem que para além de outras razões ou de outras intervenções haveria uma razão de Estado e outras razões que estavam envolvidas em todas essas em todos esses factos que marcaram o século XVIII, sobretudo meados do século XVIII, e a partir daí com a expulsão dos jesuítas e a maneira de ver ou tratar as congregações religiosas e, com isso, todo o ensino e a prática da filosofia que com ela estava associadas e que temos estado a ver, enfim, pelo lado dos oratorianos e outros. A congregação dos oratorianos era muito praticada, intensamente praticada, e que, enfim, olhando para a obra de Inácio Monteiro, tem, no fundo, os principais pontos da filosofia dele são de contacto com estas correntes, com estas obras, com estes autores, com esta nova orientação da filosofia, estão perfeitamente de acordo. Mas, e aí começo já por dizer um aspecto que eu não tive possibilidade de estar a verificar mais, qual a presença ou o impacto da obra de Inácio Monteiro aqui em Portugal, depois de publicada, porque antes já tinha publicado e algum impacto teve, também não cheguei a verificar, ou não pude rever numa obra de referência para os estudos dessa época, que é a obra que ele publicou ainda cá em Portugal, na década de 50, 54, 56, que é o Compêndio de Elementos de Matemática, onde essa ideia de que não se pode aprender filosofia ou só pode entrar quem souber geometria, matemática e geometria, também ele apresenta logo no início dessa obra e se vai manter fiel a ela nas obras seguintes. Bem, este um conspecto que, por um lado, poderá ajudar a explicar o que me parece que ficou a razão porque um autor como Inácio Monteiro tenha ficado tanto tempo esquecido, pouco trabalhado, ao lado de Verney ou dos outros autores que habitualmente são indicados ou trabalhados sobre a nossa filosofia do século XVIII, e, portanto, este contexto histórico e as diferentes razões de Estado e outras que tenham interferido, por isso, enfim, não é isso que vou, de facto, agora aqui tratar, mas é, digamos, uma questão de introdução. Passando, então, mais diretamente ao Inácio Monteiro, Padre Inácio Monteiro, jesuíta, que é considerado, só referência muito rápida, em relação aos estudos feitos sobre a sua obra, desde o número da Revista Portuguesa de Filosofia em 73, que lhe é dedicado, portanto são os primeiros grandes estudos mais, não digo abrangentes, mas
maior profundidade e maior conhecimento da obra, que depois também o professor Amândio Cochito, a breve introdução, o vocábulo da Logos, que apresenta, e de uma maneira muito interessante e com bom conhecimento de análise da obra dele, e, digamos, mais recente, creio que o trabalho que dá uma apresentação mais completa filosoficamente é o trabalho do professor Lúcio Craveiro na História do Pensamento Filosófico Português, no terceiro volume, se não me engano, em que ele retoma estudos anteriores e, digamos, desenvolve bastante mais alguns pontos. Para esse ano, quando disse Revista de Filosofia, está a falar de Braga. De Braga, a Revista Portuguesa de Filosofia é de Braga, de 1973, um número que lhe é dedicado. Claro que aqui haveria também, e dou já essa indicação, uma tese de História sobre o Inácio Monteiro, do professor Monteiro também, Miguel Monteiro, se não me engano, da Universidade daqui de Lisboa. Eu não conheço pessoalmente, enfim, não sei se provavelmente conhecerão, que tem a tese dele de doutoramento em História, é precisamente sobre o Inácio Monteiro. É um trabalho de História que está publicado, não propriamente análise filosófica. Bom, então, nessa referência, Inácio Monteiro é claramente apresentado como uma figura central da cultura portuguesa na segunda metade do século XVIII. Uma outra figura, um outro autor que faço já aqui a referência, não queria deixar de fazer, o António Alberto Andrade, a quem queria aqui presentemente homenagear pela qualidade e a quantidade de estudos precisamente sobre esta época e sobre o Verney. Verney, a cultura do seu tempo, para além de outros, mas sobretudo essa obra volumosa e interessante, e imensos artigos que tem, alguns consultei, e vou já fazer referência a outro, a um em particular. Ele fala precisamente da figura relevante do iluminismo português em plano, porventura, superior ao Luís António Verney ou Teodório de Almeida. Bom, não interessa fazer comparações, nem eu tenho elementos suficientes dos três nomes, Inácio Monteiro e estes dois da obra completa, para poder dizer que sim ou que não. Estou simplesmente a relatar a opinião desse grande investigador que foi o António Alberto Andrade. E, finalmente, uma referência a ser considerado, concretamente pelo professor Amândio Cochito e Lúcio Craveiro da Silva, pelo menos esses dois, provavelmente é usado mais vezes, eu também tenho usado essa denominação, para referir Inácio Monteiro como o último conimbricense. Bom, é uma referência precisamente nos aspectos que eu vou indicar a seguir, sem estar agora a comentar mais, do papel que Inácio Monteiro tem neste contexto do século XVIII, meados do século XVIII, ou o nosso pensamento do século XVIII, na referência que eu dizia há um bocadinho como o último conimbricense, que o remete para o grupo de uma instituição, de uma congregação que, por várias razões, é banida do mapa e proibida, digamos, de ser utilizada, de estar presente, sobretudo no contexto do ensino. Bem, Inácio Monteiro, eu não vou dizer muitos pormenores em relação à vida dele. Foi jesuíta, estudou em Évora, sobretudo, para ele era a alma mater é da Évora, embora a referência ao último conimbricense é a tradição filosófica do curso conimbricense. Em Coimbra ele estudou teologia, terá lecionado matemática num colégio enquanto estudava teologia, e em Portugal ensinou matemática noutros colégios e também alguma disciplina, sobretudo em Santarém, relacionada com filosofia e teologia moral. E, entretanto, surge a expulsão em 59 pelo Marquês de Pombal, e ele vai para a Itália, onde vive até ao final da vida, essencialmente em Ferrara. E aqui, só uma nota curiosa que também verifiquei há uns dias, sei que está um trabalho de investigação para doutoramento aqui na Universidade de Lisboa a ser realizado para estudar precisamente as condições e o trabalho intelectual e não sei exatamente os pormenores precisamente dos exilados jesuítas, eu creio que pelo menos ou predominantemente do século XVIII, depois da expulsão dos jesuítas, entre os quais está Inácio Monteiro e vários outros.
Bom, então é em Itália que ele desenvolve ou continua a sua atividade até 1812, o ano em que falece, e predominantemente em Ferrara. Quanto às obras dele, tem duas obras de referência para este domínio ou clara orientação iluminista e de recepção, assimilação e defesa dos princípios, enfim, da filosofia eclética do iluminismo, que é, primeiramente, do compêndio de elementos de matemática, que ele apresentava como sendo a porta da filosofia, é através da geometria, e depois, publicando já em Itália, o famoso Philosophia Libera, portanto, a filosofia livre, em 7 volumes, no fundo, 7 ou 8, depois tem uma edição com 8 volumes, que desdobra, creio, os 2 últimos em 2 tomos, em que ele desenvolve predominantemente a física, o que tinha a ver com a física, uma filosofia natural, e escrevendo posteriormente, aí já uma espécie de, como acontece com o Verneuil, com os autores que vimos que sempre acrescentam a lógica e a metafísica ao pensamento natural, portanto, da ciência natural com a qual a filosofia tendia a identificar-se cada vez mais, mas não deixam de trabalhar a lógica, porque é natural, se tratava de desenvolver o instrumento do discurso humano, mas também a metafísica. E é curioso ver como todos eles têm a necessidade de escrever a metafísica e também a ética, mas a ética já é, enfim, já não tem a ver propriamente com uma concepção sistemática, digamos assim, especulativa da metafísica, que se concentrava no desenvolvimento dos primeiros princípios filosóficos desligados da realidade, que era o que interessava aos iluministas em primeira mão. Bom, então o Inácio Monteiro escreve a lógica e a metafísica e mais tarde a ética também, digamos, como complemento deste quadro fundamental do pensamento dele como autor iluminista. Bem, filósofo português e filósofo europeu, eu aqui o que é que iria acrescentar àquilo que tentei dizer até agora. Eu creio que filósofo português se enquadra perfeitamente no sentido de ele, apesar de aderir claramente ao modelo iluminista, ele se reconhecer e afirmar que foi formado numa tradição anterior, peripatética, como habitualmente se dizia na época, ou uma filosofia aristotélico-escolástica, mas da qual ele não se desliga propriamente, mas nega ou, digamos, não aceita aquilo que para ele não responde mais ao papel da filosofia num Portugal ou numa Europa e num Portugal do século XVIII, e meados do século XVIII. Bom, por aí, ele assumindo essa tradição em que tinha sido formado, manifesta da maneira que eu vou tentar dizer ou desenvolver já a seguir um bocadinho mais, de uma maneira mais completa, essa transição, essa atualização e até reestruturação de uma filosofia que responda ao tempo, na fidelidade à tradição em que ele foi formado e que aceita, embora altere, transforme ou atualize, no fundo, na linha do curso Conimbricenses já de finais do século XVI. A linha, no fundo, é a mesma, só que mudando o ponto de vista que vou já referir a seguir, que é o ponto de vista que é essencialmente, por aí, último conimbricense, sobretudo enquanto o princípio da observação, que já tinha sido um princípio fundamental no curso conimbricense do século XVI e que está perfeitamente documentado na seleção dos livros de Aristóteles que são comentados no curso conimbricense. Tem 8 volumes, 5 dos 5 volumes são dedicados
a comentários dos livros naturais de Aristóteles. A metafísica, depois, por várias razões, nunca chega a ser publicada nem integrada nesse curso. Aí ficou de fora, à sombra, provavelmente, da figura de Pedro da Fonseca. Enfim, já seria recuar um pouco para trás para tentar perceber. Agora, bem, vamos andar então mais rápido ainda. Aquilo em que o Inácio Monteiro vem trazer essencialmente de novo é que ele, não recusando Aristóteles, aceitando Aristóteles, mas aceitando-o nas suas limitações e na, digamos, incapacidade de poder responder aos problemas do século XVIII, e portanto limitado como qualquer outro autor, ele vai dizer que o princípio que deve orientar é o princípio que a razão constrói a partir da observação e da experimentação e não a partir do discurso puramente teórico, racional dos primeiros princípios que de tal maneira estão desligados da realidade que faz parte das pessoas e que leva, e aqui também só um pequeno parênteses, que leva a continuamente estar a falar nos jovens ou a juventude portuguesa para quem se dirigia e que era preocupação comum e constante nesses autores, que leva a procurar ligar a filosofia a essa vida concreta do dia-a-dia e não para os primeiros princípios que a tradição se encarregou de sistematizar, de tal maneira que, diz ele, os sistemas estão marcados por preconceitos que é necessário ultrapassar. E, portanto, insere-se claramente dentro do mesmo, digamos, a mesma orientação que, não sei se já foi indicada aqui ou se já foi lembrada em algum autor, que eu não sei identificar exatamente se é o Teodoro de Almeida, que diz que o sistema da filosofia no século XVIII será não ter sistema. O sistema é sem sistema, eu suponho que é o Teodoro de Almeida. E o Inácio Monteiro está perfeitamente nessa linha. Ora bem, eu queria, nos 2 ou 3 minutos que faltam, dizer que aquilo a que fui orientado neste meu estudo, ou reestudo de Inácio Monteiro, foi, inicialmente, era tentar fazer uma comparação, ou pelo menos trabalhar um pouco a metafísica, comparando-o com a de Verney. Eu não pude, infelizmente, não pude ontem, não cheguei a tempo de ouvir a comunicação do professor Grau-Curado, mas, enfim, por várias razões, entre as quais o não termos tradução da metafísica e o meu latim já exige muito mais tempo do que aquele que eu podia dispor para poder trabalhar. Da metafísica? Não, do Inácio Monteiro. Do Verney, sim, essa há mais facilidade e muito bem, e otimamente bem introduzida. Agora, esse meu plano acabou por centrar-se num opúsculo que mostra, e eu, se tiver 2 ou 3 minutos ainda para completar, que era dizer que a ideia que eu queria aqui apresentar, ou desenvolver um bocado mais aquilo que estive a tentar dizer até agora, vai nesse sentido, é que Inácio Monteiro representa a expressão mais completa e mais profunda da atualização e reestruturação de uma tradição filosófica onde se formou, integrando o conhecimento e assimilação das correntes tradicionais da escolástica peripatética e elaborando uma filosofia de inspiração iluminista, a única, diz ele, que cultiva com amor e prazer, sem cortar drasticamente com o património dos grandes autores e dos principais sistemas filosóficos do passado, particularmente Aristóteles, São Tomás, Descartes e os aristotelismos modernos e renascentistas, mas cultivando serenamente a busca da verdade acessível à filosofia. Portanto, seria o exemplo mais completo, atendendo ao conjunto da obra dele, que elabora uma filosofia, podemos dizer, mais consistente e homogénea com essa, que eu não pude, nem sequer nas notas tinha aqui, pude referenciar, essa opção clara pela filosofia aristotélica, que é, diz ele, seria a filosofia dos prudentes. Os filósofos mais prudentes orientam-se por um ecletismo que reconhece o que tem de bom cada um dos autores do passado, sem atender à autoridade, mas atendendo sobretudo naquilo em que corresponde à razão baseada ou acompanhando a observação e a experiência. Bom, e essa transição
podemos dizer, tem... eu agora uso um chavão que eu não sei se cada vez se vai acentuando ou se vai esclarecendo. Falar do empobrecimento ou do vazio filosófico a partir da segunda metade do século XVIII, que só depois, meados do século XIX, é que se recupera. Bom, aqui estaria um bocadinho a explicação. A linha de Inácio Monteiro manteria exatamente a ligação a uma tradição anterior dentro do conceito de uma filosofia livre, é a filosofia livre, em que tem lugar todos os autores do passado, sem discriminação, sem exclusão, nem sem catalogação, digamos, de etiquetas aristotélicas ou quaisquer outras, e que permitiria orientar um processo de evolução. Claro que agora, não quero simplificar as coisas, eu sei que pelo caminho se metem a organização, a reformulação dos programas de estudos, desde os estudos menores até à reforma da Universidade de Pombal, e, portanto, aí não depende só dos autores ou das escolas, depende também de outras razões, mas poderia ter havido, digamos, um progresso, um desenvolvimento mais equilibrado, mais harmónico, sem explosões, de que o Inácio Monteiro seria um bom exemplo, digo único, não sei se o melhor, mas um bom exemplo. Muito obrigado. E com isto, termino. Portanto, teremos mais 5 minutos então para alguma intervenção, alguma observação. Passo a palavra já ao Dr. Tavares Teixeira. Professor José Gama, pela sua comunicação, e esta parte final parece particularmente importante e significativa, que é a defesa elétrica. E merece por recordar que no século XVII, Isaac Cardoso, o judeu, publica uma filosofia livre pseudo-eclética. E recordo também aqui uma coisa pouco atendida, que é a proposta ou a tese de Rosenthal, que sustenta, e penso que é uma via muito fecunda, que não tem sentido para falar em iluminismo na Península, mas sim numa tradição eclética que começa precisamente em Isaac Cardoso. Ele entende, e eu tento concordar com ele, que o ecletismo, falar em iluminismo católico é como que um oximóron. O iluminismo é fundamentalmente protestante. E o que há nos países latinos, nos países do Sul, Portugal, Espanha e Itália, é realmente um ecletismo, no nosso caso um ecletismo matricensista, que passa por Verneuil, por Teodoro de Almeida, por Inácio Monteiro, e que vai culminar e ser superado por Severo Pinheiro Freire. É o mesmo ecletismo que o Estatuto Pombalino consagra. A ideia de que não se deve seguir nenhum mestre, mas sim andar à procura do que há de melhor em todos eles. O ecletismo é o que define, com algumas exceções, como sejam aqueles que chamamos pensadores por conta própria, no caso de Matias Aires ou do Sousa Nunes, ou, no caso ainda mais particular, o caso de Azevedo Fortes. Mas, talvez, desde Isaac Cardoso, passando por Martinho de Mendonça, sobre o qual, infelizmente, não foi possível falar, que é o primeiro lockeano conhecido, e o Locke passa a ser a grande referência. Depois, em parelha com Leibniz, em Silvestre Pinheiro Freire, e daí para diante, de Silvestre, Leonardo Guima, com exceção de Bruno, a referência é a Leibniz. Ora, penso que esta pista do ecletismo é uma pista fecunda, e vez estamos a procurar sempre as categorias estrangeiras, ou da Europa Central, que são inadequadas, que veremos esta proposta são duas linhas que o José Gauss, num livro sobre o círculo mexicano ateísta, eu insisto, o que há em Portugal do iluminismo são aquilo que é marginal. A preocupação pela ciência natural, a divulgação dos conhecimentos. Agora, o núcleo essencial dos iluminismos, até porque não há três, muito diferentes entre si, mas que se conduzirá talvez à resposta que o Kant dá, o que é que são os luzes. É alguma coisa que os países latinos católicos, por motivos óbvios, são alheios. E o exemplo maior será o caso de
referido é o avesso, o anti-feminismo, ou outra coisa, e daí a incompreensão que ele foi objeto no século XVIII e a descoberta dele por parte dos românticos. Era uma reflexão que não é nova, mas que parece útil. Eu pedi ao professor José Gama, exatamente centrado neste problema do ecletismo, digamos, e o que esteve a referir do Inácio Monteiro, para me clarificar um problema que para mim, quer dizer, é forte mesmo para poder entender as coisas, que é, para além de eu já ter dificuldade em entender o que é que significa no Verney, não é? O que é que significa ele dizer que é eclético, também o diz. Uma das acessões do eclético é o primado de um método, digamos, o outro é o recolher o que há de bom em tudo, não é? Como também é excelente. Mas há aqui um problema que me surge, quer dizer, quer na aplicação ao Verney, quer agora neste caso concreto que o professor Gama desenvolveu, que é o seguinte: muito embora tenha dito que no curso Coimbricense, portanto, o livro da metafísica, não é? Não estava incluído, traduzido. Não chegou a ser. Pronto, não chegou. Não mas chegou com o Inácio... a ser publicado e integrando o curso. Exato. 8 volumes não incluem a metafísica. Pronto. Mas que o Inácio Monteiro publicou a metafísica, mas que ainda estará só em latim, parece, porque eu percebi. Pronto. Para mim também é assim. Mas para mim o que interessa é isto. E é este ponto-chave para mim. E, portanto, que colide com o ecletismo. Portanto, aqui é que será um oxímoro, no sentido que pôs ali, quer dizer, o professor, sobre, quer dizer, o iluminismo católico ser um oxímoro, não é? Para mim é um oxímoro, digamos, algo da imagem da produção do Verney, e aqui, se quiser, do que esteve a dizer, o Teodoro de Almeida, e o ecletismo. Pelo seguinte, porque pareceu que o professor Gama tentou dizer que ao recuperar os antigos, não é? E nomeadamente através da escolástica, o Tomás de Aquino, não é? E outros, embora não salientou o Santo Anselmo, não é? Mas estava aparentemente a valorizar o realismo ontológico e epistemológico, tanto mais que referiu que, quer dizer, a construção não pode ser dentro do discurso, não é? Meramente, não é? Mas a partir da realidade. Ora, se há uma opção, não é? Pelo realismo ontológico e epistemológico e, portanto, a verdade, ao fim e ao cabo, natural, não é? E pela verdade da razão, portanto, a verdade lógica, portanto, é impossível ser eclético. Há aqui duas balizas, não é? E eu penso, quer dizer, que tem razão de ser esta minha sensibilidade de incompreender, quer dizer, esta mistura, será um oxímoro e o ser eclético ao mesmo tempo realista, na medida em que a melhor compreensão que eu tive, quer dizer, desse realismo, para além de ler na versão espanhola, quando estive ali em filosofia, não é, nas letras, a metafísica na versão espanhola, não é, do Aristóteles, mas está aquele texto, aquela conferência que é claríssima, não é, do D. Sebastião de Rezende, não é, aos alunos do Seminário do Porto, sobre o realismo ontológico e o realismo de Tomás de Aquino, não é? O realismo, ao fim e ao cabo, que a ciência, após o positivismo, veio recuperar, não é? Juntando razão e empirismo, não é? Portanto, o paradigma clássico. E termino só com isto. O professor referiu e remeteu exatamente a revista de filosofia. Eu fiquei muito admirado, é a questão final que tem a ver, ao fim e ao cabo, com as vossas comunicações, como elaborá-las, com metodologia. Fiquei muito admirado da revista de filosofia, quando produziu o número monográfico de homenagem ao professor Sousa Vitorino, ou Vitorino Sousa, já não sei, pronto, que tem aquelas lições de ciência da natureza, etc., que é meu conterrâneo até, morreu velhote, 90 e tal anos, ou qualquer coisa, não é? Optou pelo pós-modernismo. No fazer a filosofia da ciência, quer dizer, para mim, quer dizer, surge-me aqui um problema enorme, portanto é um comentário também para essa deriva historiográfica de filosofia da ciência e história da ciência. O que referiu é tão amplo que é a filosofia toda e o pensamento todo de Inácio Monteiro, que nem eu conheço suficientemente para lhe poder responder. Mas a questão principal é o realismo aí, ontológico e epistemológico. Primeiro, em Inácio Monteiro é claramente separada a verdade filosófica das verdades religiosas.
na verdade filosófica é pela razão e razão natural e aquilo que ela pode admitir. Agora, eu tenho aqui pelo menos uma citação, eu creio que do prefácio da Filosofia Libra, nem é muito extenso, eu vou ler rapidamente onde ele identifica a filosofia eclética com que ele se identifica e que ele aponta como sendo a única. Por exemplo, quando Vítor Cusão vem recuperar o ecletismo, vai nesse mesmo sentido do ecletismo? É que há vários iluminismos e vários ecletismos. O professor António Brás Teixeira já falou, aí seria um outro colóquio para desenvolver, para caracterizar tudo isso. Bom, o Inácio Monteiro fala então na opção, para ele clara e decidida, pela filosofia eclética e algumas frases sem a citação completa. Diz ele: gosto acima de tudo da liberdade de espírito e só sujeito a minha inteligência e vontade em matéria de fé religiosa. Portanto, a filosofia não sujeita, é aquilo que a razão diz. Continua: desejava ter o espírito bem isento a respeito de Aristóteles. E depois de ter lido Descartes, Gassendi, Epicuro, Aristóteles e a doutrina newtoniana, diz ele: comparei com os demais sistemas filosóficos, por mim percorridos com prazer e paixão. Vi-me ora peripatético, ora atomista, cartesiano e newtoniano, e feita tão arriscada experiência, entendi que todos eles ensinavam algumas verdades, que muitíssimas coisas eram duvidosas e falsas, e que a verdade não era apanágio de nenhum sistema. Todos os sistemas humanos sabiam mais a humanidade e a preconceito dos homens do que a verdade da natureza. Vi que eram prudentes os filósofos que, isentos de facciosismos, não se enfendam a nenhuma escola nem a nenhum julgo intelectual, seja de quem for, antes preferem a liberdade de palavra e de pensamento e cultivam uma filosofia eclética, isto é, livre, como se fosse uma república da razão. Nesta filosofia eu me incluo e continua, nem tenho aqui a citação. Agradeço a todos a paciência. Bom, é o... Portanto, esta tirania do relógio, não é? E segundo as indicações da organização, às 4h30 necessariamente. 5 minutos de intervalo. 4h35, peço desculpa.